chamar a Blandine para iniciar, que ela tinha dito que gostaria de iniciar. Então, Blandine, vou abrir teu microfone. Tu consegues abrir? Ok, perfeito. Uhum. É tua palavra. Hola. Eu vou dizer assim como em 10 minutos antes de encerrar o tempo, te aviso, e 5 minutos antes, ok? Quando Okay. está para encerrar o tempo. Ok. Bien. Bien, primero muy gracias, muchas gracias para estar aquí, que yo puedo hablar de un tema que yo pone mucho en mi corazón hace muchos años. Y voy a compartir con vosotros reflexión que yo tiene sobre la eficiencia de la biodanza, cómo la biodanza puede ayudarnos a hacer una transición ecológica y una transición societal también, economía, etc. Sabemos que somos en un desafío ecológico importante, muy importante, enorme. Y yo siento que la biodanza puede ser un catalizador de la necesaria transición ecológica y transición social. Tengo 8 points donde de la acción de la biodanza. Estos points son primero el cambio de paradigma que somos con la biodanza. Entremos en el paradigma biocéntrico. Voy a hablar un poco después. Un segundo point es que la biodanza invitarnos con los movimientos de entrar en un nuevo pacto con la vida, una nueva alianza. Danzamos la vida, entonces somos movimiento de la vida. No hacemos movimiento de la vida, pero somos. Es un nuevo pacto. Entremos dentro de la naturaleza, somos la naturaleza con este danza. Un tercer punto es la necesidad ahora de regeneración de la planeta, de resiliencia. Voy a hablar de este después. Un otro punto es el aprendizaje de la complejidad que tenemos con la biodanza. Ese me parece muy importante. Un otro punto es la capacidad de la biodanza de abrir a un nuevo imaginario, de abrir a una nueva semántica, de abrir a nuevo símbolo, arquetipo de ayudar, arquetipo de proteger la vida. No, y también un otro punto es de hacer con la biodanza el aprendizaje del colectivo, de ayudar los otros colectivos, y así va con el crecimiento de la autonomía del individuo, de la identidad. Yo puedo entrar dentro del colectivo si mi identidad está fuerte, más fuerte. Y este punto del crecimiento de la identidad, de la autonomía, me parece muy importante también, que la persona puede estar actor de la vida y no solamente consumador de cosas. Un otro punto es naturalmente la sensibilidad, la afectividad que crece con la biodanza. Tenemos un filósofo aquí en Francia que dice que la crisis actual es una crisis de la sensibilidad, una crisis de la sensibilidad a la vida. Hay gente que se paran de esta sensibilidad.
Y es una crisis de la sensibilidad. Somos muy mental y necesitamos de estar muy sensibles con la vida. Entonces, la biodanza puede ayudarnos a atravesar estas crisis de la sensibilidad. Son diferentes puntos y voy a entrar un poco más en detalle. ¿Está bien? ¿Puede escucharme en español? Eu acho que está super bem, super bem. Bien. Até agora não recebi nenhuma mensagem no chat dizendo que não compreenderam. Está tudo Entonces, dime. Sí, sí. ok. Con el cambio de paradigma, en este momento, somos en un momento de bifurcación. Los teoreticians del caos dicen que una bifurcación es el momento donde la lógica del proceso ya no es la misma. Necesitamos de cambiar la lógica del proceso. Y sabemos que la biodanza propone de operar según el paradigma biocéntrico, el respeto de la vida, la sacralidad de la vida en el centro. Este es la base, la raíz. Y lo que me parece importante con la práctica de la biodanza es que con la biodanza, para danzar, este paradigma no es solo un concepto, no es solo una idea que yo puedo leer o que yo puedo entender, no es solo un gesto, un movimiento tampoco, pero es una vivencia, es una percepción vivencial del paradigma biocéntrico. Y la vivencia es una fuerza de realidad. La vivencia se impone a nosotros. Entonces, la práctica de la biodanza me parece muy importante para sentir el principio biocéntrico de dentro y no del exterior, si yo escuchar una video o cosas con este. Y aquí hay una posibilidad de cambio al interior de la humanidad. Más fuerte, me parece, que todas las personas que pueden ver videos en YouTube o cosas con sobre la protección de la vida. Pero si vivimos con vivencia dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra sensibilidad, la sensación, la vivencia de la sacralidad de la vida, este es un grande cambio. Es un punto importante de la vivencia, de la práctica de la biodanza, me parece. Lo que es importante con la biodanza, que la biodanza como actividad es un proceso, no es un bien material. Y un proceso no tiene precio, pero tiene valor, mucho valor. Y intrínsecamente la práctica de la biodanza ya está dentro de un nuevo paradigma económico. No se intercambia material con la biodanza, pero se crea y se intercambia proceso. Yo he construido una sesión de biodanza, yo he construido un proceso para las personas. Y con otras cosas en este momento en la economía, las informaciones, que no soy bien de consumación, los procesos, todo, es un cambio de paradigma económico. Y como los recursos naturales tienen un valor no comercial,
los insectos, los pájaros, tienen un valor no comercial, no mercado. Y también con la biodanza, los sonrisas, los abrazos, tienen un valor inestimable, no comercial. Y con este propósito de biodanza, de abrazos, de reconocer la valor no comercial de este. Y necesitamos de aprender cómo funcionar, cómo compartir este valor dentro de nosotros y con la humanidad. Porque a veces me parece que como facilitador ponemos el modelo de la economía mercantil, de la economía marchand, sobre la práctica de la biodanza. Pero no podemos, porque la biodanza no es un bien de mercado, es un proceso. Entonces, hay que inventar la economía de crear y de compartir proceso y de reconocer el valor de todo este nuevo proceso. Un otro punto es hay mucha gente que dicen que necesitamos de decrecer nuestra consumación de recursos, nuestra consumación de bien de consumación, de material. Y aquí la biodanza me parece de estar muy importante, porque con la biodanza es un lugar de aprender sobre la decreción material, cuantitativo, pero de aprender sobre un crecimiento cualitativo, de aprender una arte de vivir sin mucha bien de consumación, de aprender un arte de vivir, de aprender el sabor de la alegría y el placer sin consumir mucho objeto, de magnificar lo que tenemos, de maravillarnos, de abrir a nosotros a la gratitud y de estar con mucha placer, mucha alegría, con muchas cosas que no son bien de consumación, pero cosas que son humanas, que son la vida. Y es importante porque necesitamos de decrecer la consumación de material, pero de increcer la calidad de la vida, de increcer la creatividad, la alegría de vivir, el éxtasis, la epifanía, los encuentros, la calidad de mis relaciones. Y si yo tengo todo entonces no me necesito mucho objeto. Y en este punto la biodanza puede ayudar de vivir la decrecimiento de la explotación de los recursos naturales, de poner valor a los recursos afectivos, a los recursos del vínculo humano y todo esto. Y con de pensar en términos de poder de la vida, en lugar de poder de comprar. El nuevo pacto con la vida es, ¿qué hacemos en biodanza? En biodanza entramos en movimiento de lo vivente. Entramos en movimiento de ritmo, de fluidez, de vuelo, de respiración, de pulsación. Entonces, entramos en los movimientos de los vivos, de la vida. Y no hacemos este movimiento, pero somos este movimiento. Yo soy ritmo, yo soy
respiración, yo soy fluidez del agua, yo soy el ritmo del corazón, yo soy la respiración de animales o de árboles, yo soy. Entonces, con la práctica de la biodanza, entramos dentro el vivente, porque yo soy el vivente, yo soy todo ese movimiento. Y para mí la biodanza es una fuerza de invocación de lo vivente y ayudar a nosotros a hacer una alianza con lo vivente. No hay mí, el humano, y la naturaleza o el vivimiento. No somos la naturaleza, somos realmente la vida. Rolando Toro dicen todos somos unos, pero una práctica es importante, hacer movimiento de estar la vida. Una otra cosa es la capacidad de resiliencia, de regeneración con la práctica de la biodanza. En este momento, los científicos nos dicen que consumimos actualmente 3 planetas cada día. Los americanos 5 planetas, los europeos 3 planetas, hindús 0.6 planetas, y la humanidad en total consume 1.8 planetas, pero tenemos únicamente una planeta. Entonces necesitamos de reducir nuestro impacto, nuestra predación de la planeta. Y de estar menos de un planeta para hacer una regeneración de la planeta, una resiliencia. Entonces, que la biodanza ayudarnos de increcer el arte de vivir y de limitar nuestra necesidad de bien de consumación es importante. Y también la biodanza hace una regeneración sobre las personas, los individuos. Las propuestas de biodanza aprenden el principio de autopoiesis. Mucha danza son sobre el principio de autopoiesis, danza de la semilla, el nido ecológico. Es la capacidad de los seres vivos de autorregenerarse, la propiedad de un sistema de producirse a sí mismo permanente y así mantener su organización. Esta fuerza de autopoiesis necesitamos mucho en este momento. Necesitamos de despertarla, de revelar esta fuerza de autopoiesis dentro cada persona y dentro colectivo y dentro la planeta. Y espero que la fuerza de la biodanza, este motor, puede hacer un motor de autopoiesis dentro la sociedad y dentro la ecología. Mangini, tenemos 10 minutos, solamente para tú saber, tiene 10 minutos aún. Súper bien. Sí. Entonces sabemos que la fase de regresión en biodanza tiene una capacidad de autopoiesis, la rehabilitación de un ritmo orgánico con la biodanza. Hay mucha burnout en este momento en la sociedad, entonces la capacidad de rehabilitación de un ritmo orgánico es importante. La curva en biodanza también. Un punto que me gusta mucho es que
en este momento, muchas científicas dicen que necesitamos de tener, de entrar, de comprender los sistemas complejos, las relaciones sistémicas dentro de nuestro ecosistema. Es importante porque ahora el mundo no es lineal, no es solamente cosas de causalidad, pero es el sistema complejo, el sistema de sistémica. Y hago la suposición que con la biodanza ayúdanos a comprender mejor la complejidad, mejor el sistema de nuestro ecosistema, mejor la noción de equilibrio instable. Y porque en este momento, mejor la noción del caos, del orden y del caos, porque podemos entrar en movimiento total, podemos moverse en diferentes interacciones con el grupo, podemos danzar equilibrio, desequilibrio, y todo esto puede abrir la conexión neuronal a comprender y a vivir la complejidad, el caos, el desequilibrio. Es mi hipótesis y es muy importante como ser humano de poder vivir con la complejidad, con el caos. Y con para mí mi hipótesis es también que la biodanza es una fuerza de negantropía. Tem la entropía, la desorganización, la expansión del universo, pero la biodanza ayuda a hacer negantropía, organización. Y es una fuerza de nueva organización dentro de la vida, dentro de la sociedad. Yo quiero un punto importante también es de, si queremos cambiar de paradigma, hay muchas filósofas que dicen que necesitamos de abrir a nuevas imaginaciones, de una nueva semántica, nuevo símbolo. Me parece muy importante. Cambiar de paradigma, cambiar de imaginación. Por ejemplo, me gusta yo voy a para vos mejor. Es el curvo de la economía fue un crecimiento y ahora decimos que hay un decrecimiento porque no hay petróleo, no hay carbón, y somos un decrecimiento de la economía y es apocalíptico, no es bien. Pero si cambiamos la imaginación y si cambiamos la curva, podemos ver la misma cosa de una otra manera, una otra imaginación. Podemos decir que con petróleo, carbón, fue un decrecimiento de la humanidad. Y ahora somos en un crecimiento de la humanidad, un crecimiento del sistema. Es un cambio de ver las mismas cosas de una otra manera. Es muy importante. Por ejemplo, de cambiar nuestra palabra. 5 minutos, ¿ok? Ok, es el... No, pero aún tienes 5 minutos. Okay. Necesitamos también de cambiar nuestra palabra. Decimos medio ambiente, pero medio ambiente es demasiado antropocéntrica. Hay yo y el medio ambiente, pero es antropocéntrica. Soy naturaleza, no podemos hablar de medio ambiente, necesitamos de hablar de la naturaleza, que
somos dentro de este sistema. Como somos dentro de la ronda de biodanza, como somos dentro del grupo de biodanza. Y de tener una otra percepción por ejemplo, de un bosque. A veces un bosque se piensa como un pulmón, es decir, como un órgano que cumple una función. Pero el bosque no está ahí para reciclar nuestra emisión de dióxido de carbono. El bosque vale por sí mismo, para sí mismo. Y no es útil para el mundo, es la vida. Entonces, cuando yo danzo la vida, yo puedo sentir que yo soy un elemento de la vida, como el bosque es un elemento de la vida. No es una función, no es para los humanos, para respirar. Y me parece que la biodanza puede sostener esta nueva imaginación, sostener una nueva creatividad. Hay filósofos en Francia que dicen el futuro será creativo o no será. Y pienso que necesitamos mucha creatividad existencial. Y es un punto importante que con la biodanza, podemos hablar del colectivo, que la biodanza nos ayuda en estas familias con el colectivo. Y la biodanza es importante porque crece la autonomía de las personas. Rolando Toro habla de la autonomía con la capacidad de un sistema independiente de hacer acción diferencial sobre un gran sistema. Y aquí la biodanza crece nuestra determinación, nuestra identidad, nuestro coraje, nuestra propia fuerza y crece nuestro motor de la acción. Porque pienso que realmente en este momento necesitamos de sostener una acción sostenible en diferentes partes. Y como que cada individuo puede ser actor de la vida y no consumador. Es el cambio de paradigma. Y la vida ayuda a estar actor de la vida y no asistente o consumador. Entonces puedo concluir con 3 ideas para mí. La primera es que yo pienso que la transición ecológica y societal debe ser fractal. Es que debe ser a nivel político, a todos los niveles. Y a nivel de pequeñito acto y a nivel de grande acto. Y para ser biodanzante no es suficiente. Necesitamos de estar un consumidor informado, un votante consciente, un padre comprensivo, un artista, un empleado, un político, en todos los niveles, una transición fractal. La otra idea es que hay un filósofo así en biodanza en Francia que dice la palabra ecología en sí misma es demasiado estrecha. Será mejor de hablar de biofilia, no de ecología, pero de biofilia, de amor de la vida. Porque es importante de entrar en el amor de la vida y no en la comprensión de la vida, no en ecología, pero en biofilia. Y el último cosa es que necesitamos de crear un futuro que puede ser viable, ¿okay?
pero también que puede ser enviable, deseable, que, que, que puede estar una perspectiva feliz. Porque en este momento hay mucha depresión dentro de la sociedad y dentro de la gente, depresión ecológica, depresión. Y es importante de mantener una perspectiva feliz, de mantener el arte de vida, de mantener la belleza, el milagro de la vida, para sostener, para salir de la depresión y para ir a un futuro deseable, viable y enviable. Es el motor de la acción. Gracias. Para todos, gracias a la biodanza, para todo eso. Gracias, Blandine. Gracias, muy lindo, maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Bien, el tiempo encerró, entonces yo voy a llamar a otra persona. Muchas gracias y después nosotros te haremos preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Quizás Yanire puede hablar ahora. No sé se alguna de las dos prefiere o quizás puede ser Yanire. No sé más dónde está Yanire porque son tantas las personas acá. Yanire, puede ser, Yanire? ¿Quieres hablar ahora? ¿Puede ser? Sí, aí tá bom, Perfeito. sim. Ok. Então, começo. Sim, por favor. Bom, muito obrigada, né, Mirtes, pelo convite, que quando eu fui, assim, quando recebi o convite, eu achei que a temática é maravilhosa, assim, a biodança e a sustentabilidade. E eu acho que estamos num momento que é, assim, único, que é uma oportunidade única. Assim como essa frase tão repetida, né, que fique em casa. Então, eu sinto assim mudar a frase para falar assim, volte para casa, né? Então, eu acho que estamos num tempo de voltar para casa, que é agora o momento, né? Então, eu vou começar assim minha fala com um pouco de história, mas um pouco, né? Nos anos 70 e nos anos 80, começou a se falar de sustentabilidade no século passado. E no ano em 1987 foi apresentada a versão oficial do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Isso foi um estudo que a Organização das Nações Unidas encomendou à Comissão Mundial pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento, que o documento foi intitulado O Nosso Futuro Comum, né? E o que define o documento é assim, que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, né? Então, por que surgiu esse conceito, essa ideia de sustentabilidade? Porque já naquela época já era evidente que o planeta não resistia à trajetória destrutiva do crescimento econômico, né? Os modelos econômicos assim, baseados na busca do crescimento econômico, com foco no aumento do produto, estão sustentados num paradigma antropocêntrico, né? Nessa perspectiva antropocêntrica, o ser humano, ao se colocar no centro do mundo, acima dos outros seres humanos, acima da natureza, de todas as manifestações de vida, acha que tem o poder de extrair o que ele chama de recursos naturais, né? E de explorar recursos humanos, sem discriminação, né? Sem levar em conta os resultados, os efeitos que são gerados pelas
suas decisões de consumo, de produção. Então, as dissociações do antropocentrismo geram manifestações patológicas, né? Tanto em termos do consumo como em termos de produção. A produção tem a sua manifestação, sua expressão patológica no produtivismo. E o consumo tem a sua expressão patológica no produtivismo. Ambos fenômenos, né, o produtivismo e o consumismo, são manifestações de uma falha originária, que é a desconexão com a matriz cósmica da vida, né? Então, estamos todos conectados, interligados, né? Fala Rolando, todos somos um, mas não o percebemos. Estamos assim, atravessando uma crise de percepção e de consciência. Já temos de sensibilidade, mas agora também temos de percepção e de consciência, que não nos permite perceber os fios sutis que estão tecendo a teia da vida, né? Então, o Rolando Toro postulou em 1970 o princípio biocêntrico, e foi bastante antes do que o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E o que é o princípio biocêntrico? Essa possibilidade de ressacralizar a vida, de colocar a vida no centro, de perceber novamente a conexão com a matriz cósmica da vida. Implica transcender as dissociações para integrar, né? Então, o que fazemos na biodança a favor da integração? Em cada aula, nós estimulamos a função primordial da conexão com a vida, em 3 níveis, né? A conexão consigo mesmo, conexão com os semelhantes, conexão com a totalidade, né? Então, o problema é que a dissociação parte da não percepção dessa conexão. Então, o princípio biocêntrico, que estamos falando desde hoje do princípio biocêntrico, eu acho que é o elo fundamental, é o link entre a biodança e a sustentabilidade. O princípio biocêntrico é também o fundamento da economia biocêntrica. Eu vou falar um pouquinho da economia biocêntrica, porque que é uma proposta que surge assim como um caminho alternativo ao hegemônico e que incorpora o princípio biocêntrico à economia. A economia biocêntrica assim, resgata o sentido primordial, o sentido essencial da economia. A palavra assim, economia vem do grego, oikonomia, e oikonomia refere-se ao princípio da administração doméstica, né? Pelo qual a unidade autárquica, a casa, produz e armazena para satisfazer as suas próprias necessidades, né? Então, o oikos é a casa, o lar, né? E o nomos é administração, cuidado, ordem. Então, temos assim que a economia, no sentido primordial, essencial, é o cuidado da casa e dos seus habitantes, né? Assim, a economia biocêntrica é uma pedagogia do cuidado, como é a biodança, que é uma pedagogia do cuidado. Então, quando falamos assim, de sustentabilidade, a casa não é aquela pequena casa pessoal, familiar que habitamos, né? A casa é a casa comum, é a nossa grande casa, o planeta Terra, né? E os habitantes somos todos nós, os seres humanos, e todos os seres vivos, né? Os presentes e também os que chegarão, as futuras gerações, né? Estamos todos interligados, assim, na convivência, na coexistência, assim, na grande casa comum, tá?
Então, se não percebemos essa conexão, esse tudo somos um, é porque existem falhas mesmo, né? Então, tem muitas falhas, né? Eu vou falar de uma falha que eu acho que é fundamental, que dá origem, é uma das falhas que dá origem ao produtivismo, né? Então, o produtivismo também surge dessa falha que há uma confusão. É uma confusão que existe entre o que são, e que eu ouvi falar bastante, não? Os recursos e o que são as fontes dos recursos, né? As fontes que geram os recursos. As pessoas, as comunidades, a natureza, não somos recursos. Nós somos fontes de recursos, somos fontes inesgotáveis de recursos superabundantes. E essa falha que gera confusão entre os recursos e as fontes dos recursos tem levado a busca pela apropriação, pelo uso das fontes. Isso tem resultado em desastres ecológicos e desigualdades sociais, né? Que revelam assim, o desrespeito da generosidade da natureza e da dignidade das pessoas, né? Então, na perspectiva da economia biocêntrica, a proposta é a ressacralizar as fontes dos recursos, nos 3 níveis de conexão com a vida, né? Então, vou mostrar assim o vínculo que eu encontro assim, entre os níveis de conexão com a vida, com as fontes dos recursos. Então, o primeiro nível de conexão com a vida, conexão consigo mesmo, implica ressacralizar a pessoa como fonte de recursos, né? A pessoa é sua dignidade sagrada, mesmo sagrada. O segundo nível de conexão com a vida, conexão com os semelhantes, implica ressacralizar a comunidade como fonte de recursos. A comunidade e sua solidariedade, essa possibilidade de gerar sinergia evolutiva, né? Eu gosto muito disso também. Com a cooperação poder co-criar, né? E depois, o terceiro nível de conexão com a vida, que é a conexão com a totalidade, implica ressacralizar a natureza e o cosmos como fonte de recursos, assim, de uma atitude de respeito, de gratitude, de reciprocidade, né? Então, para alcançar a possibilidade, para ter essa possibilidade de perceber as conexões com tudo que está vivo, para ressacralizar as fontes dos recursos, é preciso assim, expandir a consciência, em direção ao que a Rolando fala da consciência do ser humano transcendente. Então, a biodança é maravilhosa, porque a biodança gera as condições vivenciais para ter a vivência transcendente, né? Para saber, como fala Rolando, saber com certeza que não somos seres isolados, que participamos, ele fala, participamos de um movimento unificador do cosmos, né? Então, isso aí foi um pouco da produção. Eu vou falar assim um pouco do consumo, porque o consumo tem a ver com as necessidades. E aí o informe do nosso futuro comum fala das necessidades, né? Das necessidades do presente, das necessidades do futuro. Então, eu acho assim que é importante, para começar, né? Reconhecer quais são necessidades fundamentais, que é o que realmente necessitamos, né? Porque assim o produtivismo, o consumismo, tudo isso se reproduz, porque o sistema imperante, assim, a visão hegemônica da economia, fala que as necessidades são ilimitadas
ele fala que são crescentes, as necessidades crescem à medida que o desenvolvimento ocorre, né? Então, assim, essa visão das necessidades como ilimitadas e crescentes está vinculada à noção de carência, de falta, que eu não vou insistir nisso agora, mas só chamar a atenção para esse aspecto, porque não é só a produção patológica a que está gerando efeitos destrutivos, né? Também o consumismo é o outro lado da moeda, né? E que está retroalimentando assim, a dissociação. Então, as necessidades não são ilimitadas, né? Nem infinitas. Não sei a necessidade do cachorro aí. As necessidades não são ilimitadas nem infinitas, né? O que sim é infinito é o potencial humano. Então, a necessidade fundamental é encontrar o contexto para desenvolver e expressar os nossos potenciais infinitos. Assim, a necessidade essencial é a expressão plena da nossa identidade. Tá? Então, a chave para a sustentabilidade é criar o contexto aqui e agora para atualizar as nossas necessidades e gerar as melhores condições para que as próximas gerações também encontrem um contexto para atualizar as suas próprias necessidades, né? Então, a proposta Yanire, para temos alcançar... 10 minutos, ok? Temos 10 minutos. A proposta assim, para alcançar a sustentabilidade é atualizar as nossas necessidades pessoais, coletivas, mas não somente as nossas necessidades, né? Também os nossos recursos, as nossas motivações existenciais, poder assim trazer ao presente, aqui agora, desde a consciência do ser humano transcendente. Quer dizer, levando em consideração os efeitos que são gerados pelas nossas decisões aqui e agora, para além do aqui e agora, né? Então, esse conceito de para além, dos efeitos gerados para além do aqui e agora, para além de nós, é o conceito da externalidade, que pode ser tanto num sentido positivo como num sentido negativo, né? Então, é uma noção intertemporal, que transcende a visão de curto prazo, que é a visão do curto prazo que está reproduzindo o consumismo, produtivismo, né? Então, implica agir desde a pedagogia do cuidado essencial, levando em conta o longo prazo, né? Então, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento ético, que incorpora valores, que leva em consideração os efeitos que estamos gerando para além de nós, para além daqui e agora. É também um desenvolvimento diverso e inclusivo, que é também sustentável em termos culturais, né? Então, aqui, a pergunta é que decisões podemos tomar aqui agora para gerar externalidades positivas, para co-criar sustentabilidade? Eu acho que ainda tem tempo, né? Ainda temos tempo. Que aqui agora, hoje, podemos mudar que as nossas ações e também a nossa vibração, porque pela ressonância, né? As nossas ações, a nossa vibração afeta, que estamos gerando efeitos para além de nós. Então, podemos sair da corrida do produtivismo, do consumismo. Ainda temos tempo. Eu acho que ainda é possível assim desacelerar, reconectar os nossos ritmos com os ritmos
naturais, com os ritmos cósmicos, recuperar a harmonia interior, assim como a expressão da harmonia cósmica. Nós estamos imersos em sistemas caóticos, né? E na incerteza tudo pode acontecer, toda tendência pode ser modificada, toda trajetória pode mudar. Então, assim, a biodança, além assim, de gerar efeitos para otimizar o nosso estilo de vida, possui assim, um sentido profundo de transformação ecológica e social, né? Então, quando falamos assim de sustentabilidade, na perspectiva integrada da biodança, não estamos apenas nos referindo assim ao cuidado da natureza, do contexto natural, assim, do planeta nesse sentido. Estamos nos referindo ao cuidado em todas as suas manifestações, né? Nos 3 níveis de conexão com a vida. Então, mesmo assim, não podemos olhar o meio ambiente como algo externo, a natureza como uma coisa separada de nós. Os seres humanos somos a natureza, né? Somos o planeta, somos a expressão dos 4 elementos, somos o cosmos, feito dos mesmos componentes que as estrelas, né? Então, na perspectiva da biodança, eu acho que o único desenvolvimento sustentável possível é aquele que surge da dimensão vivencial, que surge do processo de evolução existencial. Essa mudança que produz a grande transformação é gerada no coração da célula. E para o Rolando Toro, assim, ele fala a verdadeira evolução surge da consciência ética, que para o Rolando, a consciência ética é assim, o estado de lucidez consciente que se gera nas pessoas cuja afetividade está integrada. Então, assim, o caminho da sustentabilidade na biodança é o caminho da ação transformadora que surge da consciência ética do ser humano transcendente. E na biodança participamos assim, da transformação social e da renovação ecológica, né? E eu acho que todos nós somos chamados, e todos os seres humanos são chamados para oferecer a nossa contribuição, né? E a biodança é assim maravilhosa, porque nos dá a oportunidade de ativar, de integrar os nossos potenciais afetivos e transcendentes para participar no processo de transformação, dessa conexão profunda com a vida, né? Então, é assim, um sentido essencial da sustentabilidade na biodança é a sustentabilidade da vida. Esse sentido se expressa num propósito comum, que é o propósito biocêntrico. 5 minutinhos. Tem 5 minutos. Bem, e o que é assim, o propósito biocêntrico, que é a conservação e a potenciação da vida. Então, assim, eu já vou completar a minha fala, que com um convite. E o convite é agir desde a consciência, desde o cuidado, e sentir a força da ação além do que aparece como uma pequena ação. Não somos pequenos e insignificantes. Não estamos percebendo nem olhando tudo o que estamos gerando. Mas nosso movimento, se ele surge da consciência ética, essa ação transformadora está interagindo com outras ações. A nossa vibração está se potenciando com outras vibrações. Então, são muitos movimentos
a favor da vida na rede, né? Então, o convite é também a confiar que somos poderosos e que podemos, desde a cooperação, co-criar sustentabilidade e co-criar uma nova civilização centrada na vida. Assim que muito obrigada. Ai, obrigada, Yanire, muito lindo. Ai, vocês têm mensagens maravilhosas, muito, 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 muito bom. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada a você. Vou chamar a Zumira, então. Oi, Zumira. Oi. Tudo bom? Bem-vinda. Te passo a palavra. Certo. Eu tenho uma tela aqui para compartilhar. Aí, Sim, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui te habilitar. Está habilitada, pode compartilhar. É só tu entrar ali em Share Screen. Compartilhar a tela. Tá, então, essa daqui. Isso. Eu preciso agora só colocar no formato de apresentação, né? Tu bota no formato dentro do próprio aplicativo aí, que eu não sei, eu acho PowerPoint que tu tá usando, né? Eu vou tentar ver. Tu pode, onde tu usa para abrir, tu abre aqui também. Certo. Eu quero essa daqui, que é melhor. Bom, pessoal, então, boa tarde. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. Agradecer as falas das duas que vieram antes de mim, né? As duas professoras, facilitadoras, né? E muito bom escutá-las e saber que temos muitas coisas em comum, algumas coisas eu não vou precisar repetir porque vocês já falaram, né? Tanto Blandini quanto Inerê. E a minha fala, ela vem muito dentro de uma perspectiva que é a perspectiva da biodança como facilitadora, né, de biodança, e também na perspectiva de eu trabalho com psicologia ambiental, né, que é uma área da psicologia que tem, digamos, não muito tempo. Vai passar um caminhão aqui do lixo nesse horário. E então eu vou falar dessa visão do comportamentos responsáveis, né? Porque acho que ficou bem clara na fala tanto da Blandini quanto da Inerê da importância do princípio biocêntrico como eixo para compreendermos a sustentabilidade, né, nessa relação com a biodança. Acho que as duas comentaram isso. Então, eu quero, entre outras palavras, também começar agradecendo, porque eu acho que na biodança nós precisamos muito desse espaço de trocas, esse espaço vivencial é mais conhecido. E nesse momento que nós não estamos podendo dançar, está sendo um momento também de podermos estar em outros lugares, conhecer a escola, né, de Porto Alegre, conhecer mais a escola da Mirtes, que eu já conheço há muito tempo, mas que eu não tive a oportunidade, né, de conhecer. Então, agradecer essa oportunidade e que eu vou, então, tentar fazer essa fala na compreensão da biodança, um pouco da psicologia ambiental, algumas experiências nossas com sustentabilidade na perspectiva da biodança e também relacionar um pouco com o momento atual, né, da pandemia, do isolamento social, o que isso tem a ver com a gente, com a sustentabilidade, certo? Então, o princípio biocêntrico já foi comentado, né? Então, o Rolando fala dessa coerência, né? Existe uma coerência perfeita, né, entre a estrutura da vida, do universo e a estrutura dos seres vivos. Né? Então, é muito importante. Isso tem uma maratona, né, sobre o princípio biocêntrico, que deve já ter sido visto por vocês, né, ou então vão vir ainda.
E essa compreensão que o homem existe porque existe o universo, e o universo existe porque existe a vida. Então, a vida como centro... Pode te perguntar uma coisa, tu tá com uma tela que tá apresentando já a tela? Porque aqui tá aparecendo estático pra gente. Então, se tu quer... Pois aqui para mim está aparecendo. Então, assim, ó, sai um pouco do share screen e daí busca o aberto já, tá? Vai estar mostrando para ti a apresentação aberta. Daí tu vai entrar nessa apresentação aberta. Porque aqui a gente está vendo só o PowerPoint, sem apresentação aberta. Vocês não estão vendo o princípio biocêntrico, a lâmina? Não. A gente está vendo só a capa dela. E a gente está vendo o PowerPoint todo. Tu entende? O sistema PowerPoint, não a tela exatamente. Então, tu entra no share screen de novo. Então, primeiro faz assim, abre a apresentação, tá? Vai lá no PowerPoint, deixa aberta a apresentação. Agora, no share screen, tu vai entrar na apresentação e não no PowerPoint. Não sei se tu me compreende. Eu entrei na apresentação e vou colocar a apresentação. Isso, tu entra no share e bota a apresentação. Daí vai aparecer a apresentação como tu quer. Vendo. Agora, vocês não estão vendo? Não. É porque tu não fez pelo share screen. Não. Se tu quiseres, me manda a apresentação no... Eu te mandei. Está no WhatsApp. Então eu vou baixar ela, daí eu boto aqui para ti. Daí. É mais fácil. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu consigo abrir aqui, que ela não deixou. Não está deixando abrir, viu? Não deixa abrir a apresentação. Tem que ser por aí. Certo. Então, vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Qual é a tela que vocês estão vendo agora? Normal? Está vendo tu. Agora sim, agora vamos ver. Está entrando uma tela aqui. Vamos ver. Tá com a tela do PowerPoint. Não tá. Coloca lá em cima apresentar. Isso. Vamos ver se vai agora. Agora sim, agora vai. Agora foi. Pronto. Agora sim. Então, estou mais acostumado com o Google Meet. Certo. Então, eu estava falando do que já foi falado, né? Só mais uma sistematização. Então, para o Rolando, o princípio biocêntrico ele sustenta a ideia de um universo vivente, que mantém uma perfeita coerência com a existência dos sistemas vivos e dentro da unidade cósmica. O universo é um holograma vivo. Então, foi falado tanto pela Inerê como pela Blandini, como é que é esse processo vivencial. Não é? Então, o que é importante na biodança é que isso não é somente algo cognitivo e racional, não é? É principalmente vivencial. Então, é um processo de uma compreensão, de uma mudança da estratégia. Né? A estratégia epistemológica vivencial da biodança faz com que a compreensão ela seja outra. Então, o que faz com que possamos cuidar da vida? O que faz com que possamos cuidar da vida é uma identificação profunda com os seres viventes. Então, o que me faz sentir parte da natureza e sentir esse universo como um holograma. Então, em que as partes elas estão perfeitamente integradas numa totalidade, em que eu sou parte desse grande holograma vivo. Então, isso não é fácil de sentir, porque exige um processo que vai além somente
de um pensamento, né? É uma percepção, como foi falado pela Inerê, né? É uma percepção da vida. Então, Rolando fala que esse processo ele vai desde a percepção à consciência, a emoção, os afetos, né? O comportamento. Existe uma ordem de complexidade, né? Então, os processos humanos, junto com os processos da vida, são complexos, né? Desde os níveis das funções psicológicas superiores, mas o homem, ao mesmo tempo que tem determinadas características próprias humanas, ele faz parte desse grande sistema vivente. Então, essa consciência ambiental, ela vem dessa base vivencial, né, dessa estrutura. E tem um outro autor também, que também o Rolando se refere, e que combina e converge, né, para a ideia do princípio biocêntrico, que é a hipótese Gaia, que eu acho que foi falada também hoje por vocês, né, que a ideia do Lovelock, né, que nós somos partes desse grande organismo vivo, que é a Terra, né? Então, a Terra, ela não é uma casa só que contém, né? Nós somos partes, né? Nós somos órgãos, né, desse grande organismo vivo, desse sistema global, coerente de vida e autorregulado, né? E esse sistema autorregulado, ele é capaz de criar condições para a própria sobrevivência. Então, é muito interessante essa ideia do Lovelock, porque no livro dele, num dos livros que ele vai falar da hipótese Gaia, ele diz que se nós não cuidarmos, né, dessa vida, né, como parte, é possível também que Gaia engula os seus filhos, né? Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que a vida pode perpetuar, mesmo sem o homem não estar nesse sistema, né? Então, às vezes o homem se acha o centro, né, da vida e desse planeta, mas ele também pode sucumbir diante, né, dessas mudanças e de tudo que a gente está vendo de transformações, mudanças climáticas. E isso é importante para a gente saber que as nossas ações, elas impactam, né, nesse planeta. Elas têm um impacto que pode ser negativo, como nós estamos vendo agora nas crises ambientais, né? Então, o Rolando vai colocar, existe uma cultura biocêntrica e uma cultura antropocêntrica. Então, a grande questão é como nós vivenciamos uma cultura biocêntrica pautada na vida de uma forma vivencial, estrutural, mas não só isso, que nossas ações elas sejam uma extensão de nós mesmos, né? Dessa vida, dessa visão da vida. Então, uma ética antropocêntrica, ela está baseada no homem como centro de todas as coisas. Uma ética biocêntrica, o universo se organiza em torno da vida. Então, a todo momento, ela está presente nos valores, na forma como nós lidamos com questões bem simples, né? Como a questão da sustentabilidade, ela acontece nos mínimos detalhes, né? Desde quando a gente acorda, que a gente vai escovar os dentes, que a gente deixa a torneira aberta, que a gente não se importa, né, com os resíduos, né? Então, ela tem um componente de ação, né, de agir também. Não é uma visão vivencial, né, que a biodança vai trazer, porque não é só a informação que muda esses valores, também ações, né, que são mudanças de comportamento, de valores. Então, essas duas culturas, né, a vivência em biodança promove uma transformação nos valores e uma transformação em valores anti-vida para valores pró-vida. Uma visão não somente, né, do homem como centro, mas da vida como centro. E aí tem uma série de vertentes que o Rolando vai falar, uma vertente mais ocidental, cultural, judaico-cristã, que está na base dessa visão, né? Da visão antropocêntrica, fundamentando esse processo dos impactos ambientais que nós vivemos. Então, essa crise ambiental, que nós sabemos que a pandemia ela mostrou, né? Acho que falar hoje de sustentabilidade
não dá para falar sem falar do que nós estamos vivendo hoje, né? Do Covid, do isolamento social e da visão de que o isolamento, ele mostrou, né, como quando o homem entra nessa, como falou a Inerê, quando o homem volta para casa, né, o que pode acontecer com a natureza e com o planeta, né? A restauração, uma série de a diminuição da poluição, dióxido de carbono, alguns locais, né, onde a questão dos impactos ambientais eram bem mais fortes, recrudesceram, ou, quer dizer, o Covid mostrou, a pandemia, ela mostrou as vulnerabilidades, mas ela mostrou também o quanto nós somos nocivos, né, a esse planeta. Então, essa crise ambiental, ela, antes de tudo, ela é uma expressão desse estilo de vida enfermo. O Rolando falou, logo no início da biodança, né, das enfermidades da civilização, do estilo de vida humano, né? Então, pensar em sustentabilidade é pensar nas mudanças do estilo de vida para que o genocídio, as guerras, o desaparecimento das espécies, a diminuição dos recursos naturais, né, a questão da água, né, hoje é uma questão, antes de tudo, econômica, né? Então, a privatização da água, a água como algo que faz parte, né, da natureza e que deveria ser um bem de todos. E no Brasil nós estamos vivendo isso, né, a privatização da água, nossos recursos de natureza, né, estão sendo entregues, as florestas queimadas. Hoje, por sinal, é o Dia da Amazônia, né? Deveria ser todos os dias. Então, a Amazônia, que tem os povos originários, que são aqueles que comprovadamente são os que preservam a natureza e as florestas. Então, essa relação dos povos originários, dos indígenas com a floresta amazônica, elas são básicas para a sustentabilidade, porque pela forma como eles lidam, pela forma como eles cuidam, não é? E esse ecossistema da Amazônia que é básico para todo o planeta. Então, essa crise ambiental, ela é, antes de tudo, uma crise dos valores, né? Dos valores, do consumo, da expansão ilimitada desse consumo material, né? Então, essa crise, ela é uma crise que é também afetiva, né? Principalmente. Então, a reciclagem do lixo, né? O que é que quais são as suas ações para isso, né? São pequenas ações que podem mudar, diminuir o plástico no planeta, né? O plástico que você usa, que vai para o fundo do mar, que as tartarugas comem e que vão morrer, que os peixes vão voltar, você vai comer o peixe. Então, essa visão bumerangue, né? As catástrofes ecológicas. Então, a questão do clima, as mudanças climáticas, hoje é o topo das grandes preocupações da ONU e das grandes organizações, onde a pandemia provavelmente é também consequência dessa forma como o homem lida com a natureza, né? Então, a diminuição das florestas, né? a matança de animais silvestres, né? E que podem ter contribuído para o aparecimento do vírus, né? Então, já foi falado aí da sustentabilidade ambiental, né? Que é um conceito cunhado pela ONU em 1983, né? Definida como a satisfação das necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas, né? Então, esse é um conceito de 1983, que depois disso foi feito várias reuniões mundiais com uma agenda, né? Então, 1992, a Eco 92 no Rio de Janeiro, antes um pouco as reuniões de Estocolmo. Então, várias reuniões que tinham como objetivo esse: se a gente não parar agora, nós vamos destruir o planeta. E assim foi, 1992, né, as 2002, 2020, né, e o nosso prognóstico do que vem por aí é muito sombrio, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo. E aí, na psicologia ambiental, que é essa área que eu trabalho, né, nós trabalhamos com a relação pessoa-ambiente,
e essa compreensão do que é um comportamento pró-ambiental, né? O que é um hábito, o que é consciente, o que é inconsciente. Então, essa noção de atividades cuja intencionalidade é contribuir à proteção dos recursos naturais. Então, alguns estudos vão mostrar que os valores, há vários tipos de dados, né? Como, por exemplo, os dados biográficos, o nível de informação, eles são importantes para a gente entender esses comportamentos responsáveis, né? Está associado a não desperdício dos recursos naturais, os respeitos pelos limites do meio ambiente, certo? Então, a gente na biodança, a gente está numa vivência maravilhosa, a gente está dentro de um salão, mas a gente precisa extrapolar para o salão maior, que é a nossa casa. Porque se a gente continua somente dentro do salão, é muito bom, mas a gente não tem uma visão de uma consciência maior ecológica que é necessário nesse momento, certo? Então, essas variáveis, a idade, né, o gênero, a classe econômica, os fatores cognitivos, tudo isso intervém nessas estratégias da responsabilidade ambiental. Por exemplo, você leva sacola para o supermercado, né? Você usa os sacos plásticos, você pode não usar, mas você usa. Qual o meio de transporte que você mais utiliza? São transportes públicos, transportes menos poluentes? Você faz a coleta seletiva, né? Você deixa a torneira aberta quando escova os dentes. Então, são questões bem simples, mas que elas dizem diretamente dos nossos comportamentos responsáveis. Algumas estratégias são importantes para a mudança desse comportamento. A informação, a educação, feedback comportamental, né? São estratégias importantes para isso. Mas a principal são as mudanças de valores e atitudes, né? Então, eu vejo que na biodança a gente precisa, né, com a linha da afetividade, tentar romper com algumas dicotomias que vão fazer com que a gente possa sair somente de uma visão interna, né, do processo da vivência em si, mas que a gente possa extrapolar para outras ações, onde a gente rompa com a noção. A maior questão ambiental é também social, né? As vulnerabilidades sociais e ambientais, a relação do homem com a natureza. Então, o Rolando fala do aspecto afetivo, né? O encontro, a poética do encontro. A poética do encontro com o outro, consigo mesmo e com a natureza, né? Então, esse vínculo afetivo, o afeto como uma grande força agregadora e integradora da existência. Então, sair dessa racionalidade e entender que afetividade e racionalidade, elas caminham juntamente. Então, é a partir do meu afeto que eu posso também ter consciência e transformar essa situação. Então, esse romper com a noção do individual, cada um eu cuido de mim, né? Mas o coletivo, cada um vai cuidar de si. Não, quanto mais a gente se aproxima do coletivo, mais a gente se aproxima também do individual. Então, o afetivo seria a grande força agregadora da existência para Rolando e que é fundamental nesse processo da sustentabilidade ambiental. Então, considerando isso, nós temos uma experiência que é a formação em biodança, visando a inclusão social e a sustentabilidade. Então, eu dirijo uma escola, juntamente com a Cássia, que é a Escola Comunitária de Biodança. A ideia é levar a biodança para pessoas que não podem ter acesso à biodança, né? Que muitas vezes o acesso está limitado tanto pelas questões geográficas, pelas questões financeiras, pelas questões do acesso econômico, informacional. Então, é integrar as pessoas que estão fora do movimento da biodança, levar a biodança, ou seja, fazer essa mudança em cadeia. Facilitar o acesso financeiro, estrutural, afetivo, para inserção na formação. Então, nós temos na escola líderes comunitários, pessoas da comunidade, a escola é lá na Meruoca, na Serra, né? Onde pessoas de diversos lugares viajam para lá, e que são pessoas da comunidade em que elas vão compreender, sim, vão ter aulas teóricas, né? Elas vão ter vivências, e essas vivências vão ajudar, né, na formação e na multiplicação. Teve um momento que o Rolando disse, é necessário, para a mudança acontecer, de termos uma massa crítica. Né? A massa crítica, ele quer dizer, muita gente fazendo biodança.
Então, muita gente fazendo biodança significa levar a biodança para quem não pode estar nos centros, né, como eu sou de Fortaleza, né, Ceará, né, então levar para o interior, levar para pessoas que não podem pagar, né, então replicar, né, esse processo que é tão bom para as pessoas que não têm condição. Então, potencializar os alunos para os engajamentos. Então, a nossa formação é voltada principalmente para essa visão comunitária, né? Facilitar mais essa visão vivencial da biodança para uma multiplicação. Então, é um programa dentro do programa único, mas com uma visão biocêntrica em comunidades. Então, a estrutura da formação ela é direcionada para atividades comunitárias e ambientais. Então, a questão ambiental ela é transversal a todo o processo da formação, assim como a questão comunitária. Elas estão sempre dialogando, né? Sempre a gente faz um trabalho na natureza, né? Tem uma parceria com a universidade, eu sou da UFC, da Universidade Federal do Ceará, eu faço um projeto de extensão que eu consegui, né, o transporte para levar essas pessoas. Então, um pouco do público participando, né, a relação entre o privado e o público, para que esse nosso projeto vá em frente, né? E os sem fins lucrativos, nós temos também projetos com o Banco do Nordeste, que nos ajudam nesse caminho. As pessoas pagam mais uma parcela muito, muito pequena em relação aos valores, né? E a gente vê isso não como assistencialismo, mas dentro de uma economia solidária e ecológica. Então aqui um pouco algumas fotos, né, da Meruoca, né, que é um município. Mira, temos 10 minutos, tá bom? Tá bom, já fechando. Então, é um local muito bonito, né, com natureza muito exuberante, com natureza. Então, a gente faz questão de que todas as maratonas elas sejam em sistema de imersão, né? Isso é fundamental para esse processo de sustentabilidade, de uma visão ecocêntrica e de uma visão comunitária, né? Então, aqui é uma praça que foi construída pelas próprias moradores, juntamente com os alunos da Ecombio, né? Porque aí era só um campo de futebol, e nessa visão da sustentabilidade, né? Na visão da participação, e com a ajuda também da prefeitura, e fomos fazendo algumas atividades internas. Então, essa ideia de considerar a música, o folclore, a coisa que já existe lá, né, como parte, os festivais, né, a feira popular, as oficinas, quer dizer, é como se a gente fosse potencializar, né, olhando a teoria da biodança, são os ecofatores positivos. Então, essas pessoas que estavam lá na comunidade, muitas delas sem ter atividades, né, mais voltadas para a cultura. Então, com a chegada da Cássia, né, que é a outra facilitadora e diretora, ela tem uma casa que ela comprou inicialmente, e essa casa ela transformou, né, que chama o Portal Vida, e esse Portal Vida, então, é esse local de formação, de estudos, né, e de uma construção cultural. Então, trabalhamos com trilhas, né, socioambientais, para entender a linha da vitalidade, a linha da transcendência, né, toda na natureza, fazendo vivências que promovam, né, essa relação, tanto comunitária quanto ambiental, com participação de pessoas da comunidade. Aqui a gente tem alunos da universidade, a gente tem pessoas de Fortaleza, pessoas dos arredores de Fortaleza, né, da periferia, que são líderes comunitários, né, e que, então, estão fazendo já a primeira turma, deveria sair agora no final do ano, mas com a pandemia nós vamos atrasar um pouco. Certo? Então, essa visão da ressignificação da relação do homem com a natureza, né? Então, essa insegurança, essa ameaça, esse estranhamento, né, do homem com a natureza, ele pode ser
transposto a partir de uma unidade, da vivência, né, da familiaridade, né, desse sentimento de bem-estar que acontece a partir de todas essas linhas de vivência. Então, o contato com os ambientes naturais e a promoção da saúde, reflexões sobre a nossa responsabilidade frente ao cuidado com os recursos naturais. Então, a gente também faz trabalhos, né, do ambiente natural como palco da aprendizagem, como nós estamos vendo aí, estudos, e a vivência de biodança, né, dentro da formação, onde eles estão aprendendo agora a primeira turma, supervisionado, né, fizeram o estágio de observação, agora eles estão preparando a sua obra síntese, então eu tenho dado supervisão para pessoas muito simples e muito humildes, que algumas não tiveram muito estudo, e é impressionante como elas podem sim fazer uma obra síntese, elas podem sim se formar em facilitadores de biodança, né, com o potencial que elas têm e a compreensão que elas têm da vida, né, como centro. Então, a importância da vivência comunitária no processo de imersão para a gente é fundamental. Os círculos de cultura, os trabalhos em grupo. A arte também como uma forma, então, sexta, sábado e domingo, né, é muito intenso essa viagem. À noite, no sábado, sempre tem alguma apresentação, alguma festa, algum violão, né, que pode, então, trabalhar essa questão cultural. E aí, como é que eu concluo, né? Então, o que a gente pensa de uma intervenção baseada em uma ética biocêntrica por Rolando Touro? As vivências, né, que conectem com a comovedora vivência de estar vivo, a conexão consigo, com o outro e com o universo, e principalmente reforçar o sentimento de pertencimento ao lugar, né, a afetividade, e que resgatem o cidadão e sua humanidade como ser vivente e político. Então, sempre é a vivência, a formação, aliada a uma ação concreta, né, que transforma, né, que faz a tomada de integrar, né, a vivência com a consciência, né, e os processos da mudança do estilo de vida. Então, é importante investir na educação cidadã biocêntrica, né, que não é fácil, reeducar biocentricamente. Não é algo que acontece magicamente, é um processo árduo, né? Então, participação nas metas dos planejamentos, dos ambientes construídos, apostar na apropriação, na identificação, envolver vários segmentos sociais, né? Investir nas diversidades culturais, econômicas e também intergeracionais. Então, essa outra parte eu acho que não vai mais dar tempo, mas é só falar da questão como que, a partir do isolamento, a sustentabilidade... Tá. Então, é só mostrar assim, da importância da gente olhar esse momento do isolamento como um momento de avaliação, né, de questionamento da sustentabilidade, né, no planeta. Então, os estudos mostraram que a poluição atmosférica diminuiu 40% nas cidades asiáticas e na Europa. Com a diminuição dos veículos de circulação, fica clara a diminuição dos poluentes primários, como monóxido de carbono, emitido principalmente pelos carros. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o ar apresentou reduções significativas no nível de CO e dióxido de nitrogênio, o gás poluente associado a diversas complicações, né, da saúde. Já em Fortaleza, foi levantamento conduzido pela Universidade Estadual do Ceará, indicou redução de 50% no nível de gás de ozônio. Ou seja, de março a junho, né? Mas e aí, depois? Em Brasília, as imagens de satélite evidenciaram queda, né, também devido à redução do número de viajantes para a capital federal, que é o gás emitido nos aviões, né, que é exorbitante a quantidade de ar que vai para a atmosfera. Né? Então, é importante que, desde 2015, né, existem objetivos concretos para essa diminuição, né, esse objeto do desenvolvimento sustentável em vários países, onde o Brasil é signatário desse tratado. Né? Mas, o que está acontecendo? Em relação à erradicação da pobreza, a pobreza aumentou a partir da pandemia, ou seja, tudo
todas as vulnerabilidades, elas aumentaram a partir do Covid, né? Perda de renda, levando os segmentos vulneráveis da sociedade, a famílias ficarem abaixo da linha da pobreza. E aí nós vamos, cada índicezinho desse, né, vai mostrando como que as populações mais vulneráveis, as populações pobres, as mulheres, as questões de gênero, os negros, são os que mais sofrem com a pandemia, e que sofrem também, consequentemente, com a questão da sustentabilidade e da pobreza. Então, pobreza, miséria e sustentabilidade, elas estão conjuntamente, elas estão juntas, elas não estão separadas. Então, pensar sustentabilidade é pensar também diminuição das vulnerabilidades sociais. Obrigada, Zulmira. Muito lindo, muito bom. É isso? Não sei se queria fechar com alguma coisa, mas é isso. Não, era só isso mesmo, é só para essa última parte, para a gente também olhar, né, essa questão do Covid como parte dessa sustentabilidade. Ok. Bom, eu vou continuar deixando a gravação agora, tá, pessoal? Porque eu acho que é importante nas mesas redondas a gente ver também as perguntas, né? Deixar também a questão das perguntas que vocês fizerem, ficar registrado também as respostas. Então, eu gostaria, gente, eu tive que descontar um pouquinho o tempo, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, depois teve um pouquinho de problema com a apresentação da Zulmira ali, né, na parte do PowerPoint, daí eu descontei um pouquinho esse tempo, daí a gente vai ter um pouquinho menos de tempo de pergunta, né, mas eu gostaria, então, de deixar agora aberto para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Zulmira, eu queria comentar contigo que foi muito legal assim te ouvir, porque em janeiro eu estive em Fortaleza, no Ceará, e foi muito legal, assim, nossa, eu achei incrível. Eu fui porque eu trabalho na saúde, então eu fui para conhecer o Espaço Ecobé, o Projeto Quatro Varas, eu fiquei, assim, muito encantada. E aí eu fui fazer uma vivência de biodança lá no Espaço Ecobé, que foi com eu não me lembro o nome dela, talvez até tu conheça ela, porque ela se formou na Ecombio, eu acho. E foi muito legal, assim, eu fiquei super interessada em saber mais da Ecombio. Acabou que eu conheci a escola de biodança do Ceará mesmo, eu fiz uma maratona lá com eles. Mas muito legal, assim, porque eu também, assim, eu acredito muito que tá, assim, essa questão social e tá super interligada, né, com a biodança, assim, acho que elas andam muito juntas. Muito legal. Obrigada. O pessoal do Ecobé tem algumas na Ecombio mesmo. Não sei se é a Soraya ou a Glauciane. A Soraya, foi a Soraya. O que é Ecobé? Ecobé é um espaço alternativo de várias práticas integrativas, como a Reiki e outras práticas de saúde, né? Então, a gente está nesse momento, né, de olhar também a biodança como uma prática integrativa, e lá no Ecobé ele tem várias outras práticas. Então, são pessoas que fazem a escola comunitária e fazem também parte desse grupo. Legal, legal. Eu fiquei me lembrando do nosso projeto, né, que a gente estava levando aqui nas praças, né, a gente tinha um projeto com o pessoal, com os participantes aqui da escola, que estão em final de formação, que nós estávamos levando o projeto Sementeira, né, que era de biodança nos parques públicos, que alguns dos nossos participantes aqui estavam levando esse projeto, né? Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu reabrir ele. Legal mesmo. Mais alguém gostaria de colocar algo? Posso falar, Mirtes? Claro. Eu gostei das 3 falas, assim, bastante me interessou. Também o projeto ali da Zulmira tem bastante interesse por essa questão social, então depois talvez eu vá querer algumas informações mais do projeto.
Mas eu estava pensando, porque a gente sempre tem muito, claro, a gente que está dentro do movimento de biodança percebe o quanto ele é transformador e o quanto a gente consegue ter a compreensão, como disse ai meu Deus, a Blandini, assim, eu fiz a relação com os arquétipos, né, que a Mirti falou, quando a gente dança o arquétipo e ali dançar também tem a compreensão da complexidade. Então, mas eu fiquei pensando, ok, dentro do movimento de biodança, a gente tem essa compreensão e sempre é aquela a história de como é que a gente leva para fora, né? E para mim, eu sempre entendi que radicalização de vivência não é a maratona lá que a gente faz com um aprofundamento. A radicalização da vivência é quando a gente consegue levar para fora. E esse é um grande desafio, né? Porque muitas pessoas não vão querer fazer biodança, nunca vão fazer biodança, estão em outros caminhos, outros processos. E a compreensão que a gente tem que ter em nível amoroso, assim. E essa semana eu vi uma postagem, eu compartilhei até no Face, e até queria ler, porque eu fiquei refletindo sobre isso. 2, 3 frases. Que ninguém está errado. Aos olhos do amor, todas as pessoas estão fazendo o melhor que podem segundo seus níveis de consciência. As outras pessoas parecem erradas quando as perspectivas delas não correspondem às suas. Todos os desacordos são resultados da má compreensão do nível de consciência de outra pessoa. Aqui está uma frase atribuída ao Deepak Chopra. E então, assim, eu fiquei só refletindo, porque às vezes a gente fica impaciente, porque as pessoas não estão nem aí, porque cada um está pensando em si, mas a gente está falando de níveis de consciência, assim, e não pensando em hierarquia, mas de compreensão, enfim. Então, eu só queria trazer essa reflexão, assim, de como é que a gente leva para fora, não só, porque nem todo mundo vai fazer biodança, então a gente tem que levar a nossa atitude. É isso que eu queria trazer. Obrigada, Roberta. Não sei se alguém quer comentar das palestras. Pode, claro, Carolina. Pode. Então, eu gostei muito das 3 falas e tenho uma pergunta para cada palestrante, tá? Eu estou no final da minha formação e eu comecei a trabalhar, só que a pandemia, né, atrapalhou todo mundo, no ano passado com um projeto Corpo e Afetividade na escola. Eu trabalho no CEMET Paulo Freire, que é uma escola pública da rede municipal que atende adultos e jovens, né? É uma escola de EJA. Então, foi muito legal o trabalho, assim, né? É uma pena que agora foi interrompido nesse tempo de pandemia. Mas as minhas perguntas para Blandini, te la hago en español, creo que es mejor. Dijiste sobre un filósofo francés que habla sobre la crisis de sensibilidad y afectividad, pero no me di cuenta cuál era el nombre, creo que no comprendí el nombre, si podrías hablar un poquito sobre eso. Para Yanire... Vamos esperar um pouquinho cada uma responder. Melhor? Eu então acho melhor, porque senão vai ficar muito acumulada a coisa. Blandini, queres dizer algo sobre esse filósofo? Tem que abrir microfone. Abrir o micrófono. Aquí. Sí. Este filósofo francés se llama Baptiste Morisot y es un filósofo del vivante, de la vida. Y sí habla en este momento de una crisis de la sensibilidad y es la idea que me impacta y la crisis de la sensibilidad a la vida, la sensibilidad a la naturaleza, la sensibilidad de estar, sí, eso, no puedo explicar más o... Que bom. Nombre. Eu acho... Eu vou escrever a Mirta. Mejor. Se tu queres, podes botar aqui no chat
Uma O pessoa Érico já botou. já colocou aí. Vê se está escrito correto. Então, está bem. Está no chat. Pode fazer outra pergunta, Carla. Para Yanire, Uruguay es mi segundo país de mis padres, entonces me interesaría que contaras un poquito si están trabajando con algún proyecto en esa línea, con biodanza, y no sé, ¿podrías hablar un poquito sobre ese trabajo en Uruguay? Tienes que abrir el micrófono. ¿Me escuchaste? ¿Sí? Ah, sí. Sí. No sé a qué línea en realidad te referiste a línea ¿en qué sentido? ¿No? A ver si un poquito más concreta, porque no. No, me gustaría saber un poco más de tu trabajo, de cómo se está dando eso, qué grupos, si hacen algún grupo, piensan en esos trabajos, o hablar un poquito de tu trabajo para entender mejor cómo se está dando, ¿sí? Conocer los diferentes contextos. Bien, porque o movimento de biodança, eu vou falar português, assim, tudo... Sim, claro. O movimento de biodança é, assim, um movimento bastante intenso aqui no Uruguai, mas não sei se no sentido, na verdade, não sei se no sentido de sustentabilidade mesmo, se tem, assim, grupo trabalhando nisso, né? Uhum. Eu acho que agora mais com isso da pandemia e tudo, começamos a colocar muita coisa em comum, assim como encontros biocêntricos e tudo, mas eu acho que que cada grupo e cada pessoa está tomando ações. Na verdade, se tem um grupo mesmo assim nessa linha, eu não sei. Mas o efeito mesmo da biodança, né? Eu trabalho com economia biocêntrica, mas não num sentido de, não temos um grupo para isso. Não sei se eu estou dando resposta, porque eu acho que tudo está na linha disso, né? Toda a biodança está na linha disso, de tomar ação, como falava, né? Tomar ação desde um movimento existencial que surge do vivencial. É isso, eu acho que isso. Não sei se dou mesmo resposta. Mas... Não, tá bom, obrigada. Sim. E por último, para a Zulmira, eu achei muito interessante toda a tua fala e esses dados que começaste a trazer, mas não deu tempo de explorar mais, sobre o aumento da pobreza e da pandemia, né? Eu trabalho numa escola pública com pessoas, assim, bem complicadas, né? A gente está tendo uma série de ações, mas eu queria que tu comentasse, tu falaste também na privatização da água, né? E não é por acaso, né? Eu acho que está acontecendo um uso político, né, dessa pandemia para aplicar a necropolítica, né, que é a política de morte, que alguns autores, né, estudam isso, contra populações mais pobres, né, contra a população vulnerável. E então eu gostaria que tu comentasses um pouquinho mais, se puder falar um pouquinho mais dos dados ou de onde que a gente pode acessar essas questões, porque eu acho que o movimento de biodança ele tem que se colocar contra essa política genocida que a gente infelizmente está vivendo nesse país. E não dá para fazer de conta que isso não acontece, né? É só isso. Obrigada. Olha, os dados são alarmantes. Se a gente fosse aprofundar, nós vamos ver que as questões do trabalho, por exemplo, né, é uma das questões de mais vulnerabilização. Então, esse trabalho, a precarização do trabalho, né, devido à perda de direitos trabalhistas, né, que aconteceram nesses últimos 2 anos no Brasil, levou a essa situação, né, de precarização, de desemprego, né, muito grande, e de um trabalho adoecedor. Então, os dados de saúde mental são gritantes. O aumento dos suicídios, né, em trabalhadores,
mulheres, né? Tem a questão de gênero, a violência doméstica é outra coisa também, que aumentou bastante. Violência doméstica. Tá escutando? Sim, sim. Teve um barulho estranho, mas agora tá. Pessoal, tem muita gente com o microfone aberto. Por favor, fechem, tá? Eu tô fechando um por um aqui, mas é que. Tá. Desculpe, Zomira. Não, é só isso. A questão da. Então, assim, quem é que está morrendo? Né? Então, esses dados, os dados que mostram em torno de 1.200 mortos, né? E que a gente vive a pandemia como se tivesse tudo na normalidade, que é essa necropolítica que você falou, mostram que as pessoas que estão morrendo são justamente as pessoas que estão, né, em situação de vulnerabilidade, são os negros, são mulheres, né? São pessoas que não têm como ter um cuidado mais efetivo para o tratamento do Covid, né? Porque inicialmente o Covid ele afetou a todos, afetou de uma forma geral todas as classes sociais, mas o índice de mortalidade das classes mais, vamos dizer assim, com melhores condições de vida foi muito menor do que das classes mais vulneráveis. Então, são justamente grupos mais marginalizados, né, onde tem os negros, as pessoas de baixo poder aquisitivo, mulheres, que estão morrendo mais. Então, são muitas coisas, né, que estão acontecendo no país e que a gente não pode fechar os olhos, né, e achar que está tudo bem, que a pandemia passou. Né? Então, acentuar a questão, foi acentuada as questões ambientais, né? E foi acentuado também as questões das vulnerabilidades. E é isso que esse objeto da ONU de 2015 vai mostrar, né? Que a precarização do trabalho, são 17 objetivos, certo? Vocês podem encontrar, são objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão desde a questão da erradicação da pobreza, a pobreza aumentou. Então, vocês vão vendo o que o Covid fez com cada coisa, né? Aí vem a questão da saúde e bem-estar, aumentou, piorou a questão da saúde, principalmente saúde mental. Educação de qualidade, também diminuiu a educação pela limitação, né, das pessoas, dos alunos, né, chegarem nas escolas e outras coisas mais. A igualdade de gênero, que vem da violência doméstica, também, né, e outros tipos, né, de questões da LGBT, a questão da água potável e saneamento, né, então, também entrou em questão de colapso e vulnerabilidade. Aí nós falamos também da questão da privatização, né? Não sei se vocês sabem, mas o Aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água do planeta, está em vias de privatização. Então, a gente não sabe, né? Ou então não tem informações, né, sobre o que está acontecendo na Amazônia e de questões fundamentais, quer dizer, nós poderíamos estar em uma situação, vamos dizer, uma situação melhor em relação a esses recursos naturais, e nós estamos sendo vilipendiados por todo esse processo de privatização, né, de entrega. Então, tudo isso faz a gente pensar, né, que não é possível pensar em sustentabilidade sem pensar em toda essa situação que está acontecendo. Então, ir para a biodança, ir para a vivência, sentir que os processos emancipatórios humanos é para todos. Todos podem sentir essa alegria e essas potencialidades, esses ecofatores, como o Rolando fala, mas nem todos podem ter acesso a isso. Né? Então, o que é que nós, enquanto escola de formação, podemos fazer para multiplicar, para poder chegar até essas pessoas? Por exemplo, agora a gente não está fazendo vivência, mas estamos intensamente fazendo outras formas, como esse encontro aqui. Esse encontro é uma forma de fazer uma vivência. Não é uma vivência que a gente está se tocando, mas é como a Roberta falou, o nível de consciência. Não foi, Roberta? Você falou, que eu achei muito interessante isso, né? Então,
nós estamos realmente em níveis diferentes de consciência, mas é assim mesmo os processos evolutivos, né, humano. Então, cada vez que a gente faz um encontro desse, que a gente conversa, que a gente leva para as pessoas, que a gente vê a biodança com outros níveis de profundidade, né? A gente está, sim, fazendo alguma coisa, né? A gente está, sim, transformando essa realidade, certo? Então, é isso. Mas, olhem, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vocês vão ver o que o Covid fez em cada um desses 17... Sumira, se tu tiveres algum link disso, se tu puderes me passar, daí eu passo para os grupos. Se depois tu puderes me passar um link sobre onde encontrar esse material. Eu vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui no chat, viu? Já vou atrás aqui. Tá bom, tá bom. Coloca no WhatsApp também, tá? Que daí depois eu passo para o WhatsApp deles, que é um WhatsApp só da escola. Tá bom? E, pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque a gente já estourou o tempo, né? Mas eu queria agradecer muito a todos. Como? Será que dá uma pergunta pequenininha? Tá aí, viu, já o link, tá bom? Desculpe, não sei quem é que está falando. Alejandra. Oi, Alejandra, diga. Era uma perguntinha curtinha para Blandine, que é sobre... ela falou que a biodança participa de uma mudança do paradigma econômico enquanto processo, né? Blandine, ¿você también me escuchas? Ok, dijiste que biodanza participa del cambio de paradigma económico como proceso, porque no es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que no se lo puede, que lo estamos usando demasiado de forma mercantil y que habría que buscar como nuevas alternativas para ofrecer este proceso? No sé si has pensado en algo, ¿qué alternativas serían esas? Yo estoy a refletir a algo, pero no sé si es fácil para mí de explicar en español. No sé, me parece que necesitamos primero de estar en vínculo como facilitador y de estar de ayudar nosotros, de compartir para ayudar a nosotros y no estar en competición. Pero hay cosas sobre posiblemente sobre la relación al dinero, porque la biodanza no es un bien de consumación que yo puedo vender a alguien y que alguien pueda vender también a alguien. Me parece que podemos abrir una otra manera de funcionar con el dinero, por ejemplo. Por ejemplo, que yo puedo preguntar, yo puedo decir a mi participante que, no sé, que viene no para pagar biodanza, pero para sostener para sostener el proceso de la biodanza, no para pagar una sesión o pagar una sesión, pero para dar dinero para sostener toda la gente que ayudan a proceso de la vida. Es diferente. No vienen como un consumador de biodanza para pagar una sesión de biodanza, pero que la gente puede venir con la conciencia que con dinero ellos pueden sostener toda la gente que quieren cambiar la sociedad. Es diferente. Entonces, que posiblemente que el dinero puede ser diferente de la persona que viene. No sé si es claro. Genial, es como un nuevo enfoque de lo que significa el pagar.
eso, pero hay mucha... E este tema é super amplo, né? É super amplo porque lleno de possibilidades, né? Como hacer esto é uma coisa muito ampla, né? Pero não vamos ter tempo de abrir acá, né? O processo de discutir isso, pero se queda aí fica aí uma possibilidade de a gente conversar mais sobre isso, né? Eu acho que a gente pode rever todas as áreas de atuação e conhecimento humanos a partir de uma perspectiva biocêntrica, né? Então, todas as áreas do conhecimento e da ação humana, elas podem estar sendo tocadas e influenciadas por uma visão biocêntrica, né? Mas a gente vai ter que encerrar, pessoal. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito, muito, muito a participação da Blandine, da Yanire, da Zulmira. Me honrou muito a participação de vocês. Achei riquíssimos aportes, né? Foi muito complementar um aporte com o outro. Foi algo assim maravilhoso. Estou muito feliz de poder ter contado com a participação de vocês, né? Fica o convite para vocês participarem amanhã do nosso encontro, né?